Olá pessoal, boa tarde. Hoje vamos dar continuidade à nossa historinha, O Sorriso de uma Borboleta. Hoje será o quarto capítulo, desculpa. Encerramos com a Marinha de artesã, criando bonecas de argila, de barro, para brincar com suas irmãs, suas amiguinhas. E as pessoas admiradas pelo trabalho. A boneca que ela fazia articulada, com braços articulados, pernas articuladas. Isso bem menininha ainda e tinha uma criatividade à flor da pele. Então vamos continuar com a historinha hoje. E a história a partir de hoje será narrada assim, será contada na primeira pessoa. Ou seja, ela falando comigo, tá? Ela contando para mim, tá bom? E vamos continuar, a partir de hoje vamos contar assim, ela mesma contando para mim, tá bom? Então vamos lá. Que terminei o terceiro capítulo falando que... sim, primeiro, pessoal, deixa eu me explicar. O chapéu, porque o chapéu... Primeiro que eu gosto muito de chapéus, amo. E percebe que o chapéu rebate um pouco a luz. Eu tenho muita sensibilidade à luz, mas tenho que manter uma luz próxima, ligada, então fere os meus olhos. Devido ao glaucoma, então tenho muita sensibilidade. Aí o chapéu tirou um pouco esse incômodo, sabe? Melhorou um pouco. Então, é provável que eu vá estar sempre usando um chapéuzinho, não sei, vamos ver. Vai depender do dia, de como vai estar minhas vistas, se estão mais doloridas, se estão melhores, aí vamos ver. Mas eu vou aderir, é bem possível que eu adira aos chapéus, tá bom? Aos chapéus, tá bom? Então, vamos lá? Então, aí eu falei no último capítulo, no terceiro capítulo, que a vida da Marinha, ela, apesar de tudo ser uma criança assim, além do seu tempo, ela não era lá muito feliz, porque ela passava por... Tinha alguns momentos em que ela experimentava os sentimentos juntos, amor e ódio. Por quê? Então vamos continuar aqui e vamos entender essa colocação. Então, eu deixei de contar para você, Maria Vilma, que dentre todos esses acontecimentos, no meio dessa minha história, eu deixei de citar algo que acontecia na minha família, que eu acho que é o que acontece na maioria das famílias brasileiras. O meu pai era alcoólatra. Ele, quando não bebia, ele era a melhor pessoa do mundo, compreensiva, amorosa. Era um exemplo, mas toda vez que ele bebia, que ele fazia uso de bebida alcoólica, ele enlouquecia. Ele ficava louco. Então, eu e meus irmãos presenciamos muitas vezes ele chegar em casa. A mamãe muitas vezes já tinha a mesa posta, porque sabia que ele ia chegar naquele horário, porque muitas das vezes ele tinha ido trabalhar. Então, ela sabia a hora de ele voltar para casa. Então, estava sempre a mesa posta, arrumadinha. Ele chegava embriagado
E simplesmente entrava feito um louco, um louco. Ele entrava em casa feito um louco. Ela diz aqui, puxava a toalha da mesa e onde toda a louça, tudo ia para o chão, comida, louça, tudo para o chão. Esmurrava a mesa, falava muitas imprecariedades, muitos palavrões, esculhambava, geralmente ele esculhambava, usava palavras muito ofensivas com relação à família da minha mãe. A minha mãe, ela é afrodescendente, ela é negra, sendo que ela é a mais clarinha da família, mas toda a família dela é negra. E ele nunca perdia a chance de falar isso, sempre que bebia, ele sempre esculhambava com a família da minha mãe. Os meus tios, que eu tanto amava, que tanto gostava da gente, nos tratava muito bem, eles sempre arrumava um jeito de ferir, de, sabe, deixar rente ao chão com palavras feias, palavrões e coisas assim. Isso por conta da bebida. E eu presenciava tudo aquilo, eu presenciava tudo aquilo. Quando a minha mãe pressentia que porque tinha assim, porque a mãe sempre sabia que ele ia voltar embriagado. Ele costumava, por incrível que pareça, ele costumava usar sempre a mesma roupa quando saía para ir para o bar. Era sempre a mesma camisa. Era uma camisa nova, bonita, bem passada, que minha mãe sempre deixava pendurada no cabide. Limpa e passada, então toda vez que ele vestia aquela blusa, aquela camisa, a minha mãe falava, é hoje acaba o nosso sossego. E dito e feito, ele chegava embriagado e fazia tudo isso. E tinha os meus dois irmãos mais velhos, sendo que um com 12 anos, outro com 13. Quando viam que o pai apontava lá no começo da estrada embriagado, eles corriam e se escondiam embaixo da cama. Eles corriam para o quarto da mãe e se escondiam embaixo da cama. Como doía o meu coração. Eu via tudo aquilo. O pai nunca encostou o dedo na gente, nas mulheres, nas meninas não. Mas o maior prazer que ele tinha na vida, quando chegava embriagado, era bater nos meus irmãos mais velhos. Eu presenciei muitas vezes ele chegar, perguntava pelos meninos. A gente me perdoa, eu fico emocionada com essas histórias. Eu me emociono, não tem jeito. Ele chegava, perguntava pelos meninos, a mãe não falava, não sei. Mas ele já sabia onde as crianças estavam. Que ele chamava, como os meninos não atendiam, mas ele ia direto para o quarto, embaixo da cama, puxava pela perna de um, depois do outro, sentavam lá na cama e falavam, vocês fizeram isso, se esconderam, agora vocês vão ver quem manda aqui. Ele tirava o cinto, espancava o primeiro, o mais velho, batia, até deixar tudo marcado, às vezes a fivela do cinto entrava na carne, que o sangue espirrava. E o menor, ele fazia a mesma coisa, batia, e o sangue espirrava pelo nariz. Ele batia muito no meu irmão, o mais novo, que tinha os dois mais velhos. Então, ele batia muito nesses dois meninos. O mais novo chegava a espirrar sangue do nariz.
E além disso, ele pegava uma cadeirinha, sabe, as cadeirinhas antigas que se faziam para as crianças de madeira. Ele pendurava no armador, onde lá no Nordeste se costuma armar rede, né, em armadores. Ele pendurava a cadeirinha ali, sentava o mais novo lá. Para que ele não caísse, ele colocava o cinto assim na cintura e amarrava para a criança. Só que isso ela me contando. Ouviu? Eu lembro que o meu irmão ficava tremendo, tremendo de medo, tremendo, tremendo muito de medo. Esse meu irmão, ele não enxergava, ele tinha também problema de glaucoma, acho que desde que nasceu, mas que só foi descoberto muitos anos depois. Eu lembro, eu via o meu irmão todo tremendo, pendurado ali na parede, sentado numa cadeirinha, morrendo de medo, chorando e o sangue escorrendo pelo nariz. Minha mãe desesperada, mas faltava coragem, eu não sei, até hoje eu não entendo porque que a minha mãe... É, talvez eu entenda porque que ela não ia lá socorrer os meninos, porque talvez até ela apanhasse também. Mas eu posso dizer que ele nunca bateu nela, nunca estendeu a mão, até pode ter estendido a mão, mas nunca deixamos que ele o fizesse. Ele nunca conseguiu bater na minha mãe, porque muitas das vezes foram impedidos pelos meus irmãos e por mim. Então, porque Maria Vilma, eu falo que essa história é uma mistura de amor e ódio, porque ao mesmo tempo, ela fala que ao mesmo tempo que amava muito seu pai, nesses momentos ela sentia ódio, ela sentia muito ódio e se culpava por isso. A gente, eu sou chorona, né? Ai, eu não posso chorar, eu tenho que contar essa história. Desculpa, pessoal, eu me emociono, não tem jeito, tá? Eu me emociono mesmo. Eu me emociono, não tem jeito, eu sou boba. Desculpe, pessoal, vou procurar não me emocionar. Eu sou muito boba, eu choro, choro não é à toa. A história aqui é triste, mas é a história, provavelmente seja a história de muitas, muitas, muitas outras pessoas. Mas eu sou boba. Então, aí ela, deixa eu ver aqui. Então, Maria Vilma, isso tudo me deixava confusa, porque era uma mistura de muito amor, porque eu amava muito meu pai e ao mesmo tempo sentia ódio dele quando ele fazia isso com os meus irmãos. Meus irmãos não suportaram muito esses maltratos, porque hoje eles têm as limitações deles. Ficaram todos sequelados por conta disso, por conta desses maltratos. Cresceram pessoas inseguras, pessoas, entre aspas, tristes, não conseguiram. Aliás, todos nós, Vilma, ficamos assim, sequelados por conta disso. Então, isso acontecia com muita frequência. Geralmente, todo final de semana era o nosso sofrimento lá em casa.
Era o dia que ele não estava trabalhando, então ele ia para o bar beber. Às vezes na sexta-feira ele tinha recebido o pagamento e no sábado ele ia gastar praticamente todo nos bares, bebendo, pagando para os amigos e muitas das vezes perdia, porque muitas das vezes a gente presenciou ele pondo a mão no bolso para tirar alguma coisa e o dinheiro caía no chão. Quer dizer, quando a gente via, tudo bem, a gente ia lá, catava, devolvia, mas e quando ele fazia isso na rua, completamente bêbado, então acabava perdendo todo o salário do mês. E nós passávamos, o pai, vale lembrar que o pai era funcionário público federal, ele não ganhava pouco, ele ganhava até que bem. Na época tínhamos casa própria. Na época tínhamos casa própria, então não pagávamos aluguel, então dava para viver bem. Mas por conta disso passávamos alguma necessidade das coisas mais básicas. Então nós sofríamos todos juntos com minha mãe. E era esse sofrimento todos os finais de semana, praticamente todos os finais de semana a gente sabia que ia sofrer. É tanto que os dias em que mais sentimos tristeza são os finais de semana, sábado e domingo, por conta disso tudo. E sem contar que tínhamos muita vergonha. Tínhamos muita vergonha, já estávamos ficando mocinhas, os meninos rapazes, e nós tínhamos vergonha. Tínhamos muita vergonha de ser filhos de um alcoólatra. Mas, viu, eu quero te dizer uma coisa, eu nunca assim consegui admitir que chamassem o meu pai de sem vergonha, de um homem sem vergonha, por, por ele ser bêbado, por ele ser alcoólatra e não consegui se controlar. Eu nunca admiti que eu chamassem de sem vergonha, de sem futuro, nunca. Eu criança, já percebia que o meu pai era doente, que aquilo não era falta de vergonha, que aquilo tudo sim era uma doença e que precisava ser tratado. Uma doença que precisava ser tratada. Meu pai não precisava de ninguém lhe apontando os dedos, e sim, meu pai precisava de tratamento. Eu, naquele tempo, na minha tão pouca idade, eu já entendia isso, que o meu pai não era sem vergonha, o meu pai era doente, muito doente, e precisava de médico. Mas naquele tempo tudo era difícil. Eu lembro que uma vez eu falei para ele agoniado, ele já tinha bebido, então ele estava começando a ficar bêbado e ele esfregava a mão na cabeça, assim, que parecia que estava ficando louco. Daí, uma vez eu sentei assim do lado dele e perguntei, pai, você quer passar no médico? Você quer ficar bom? Eu sentia o meu pai, eu sentia a angústia do meu pai, ele, pela expressão dele, pelos gestos dele, eu sentia que ele sofreu uma grande opressão, uma grande angústia. Eu sentia o sofrimento do meu pai, eu não conseguia achar que aquilo era falta de vergonha dele, que ele era um homem sem futuro, eu não conseguia. Eu sentia pena, muita pena. Ao mesmo tempo que eu sentia vergonha, ao mesmo tempo que eu sentia raiva, eu sentia pena e muito amor pelo meu pai. Ô, gente, vamos parar por aqui. Vou continuar no quinto capítulo, isso aqui. Eu realmente estou emocionada. Eu estou muito emocionada. Tive agora que tomar o meu remédio para pressão, que eu já estava sentindo umas taquicardia.
Ai, gente, eu sou assim, não tem jeito. Eu sempre me ponho no lugar das pessoas. Eu tô lendo aqui, mas eu tô assim como se eu estivesse vivendo aquilo tudo, tá, pessoal? Então vamos à continuação disso, da historinha do quinto capítulo, tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram, gente, não esqueçam de deixar o joinha, tá? Quem não é inscrito, se inscreva. Eu fico muito grata. E vamos esperar pelo quinto capítulo dessa historinha, que já tá cativando o pessoal, né? E, e tem mais, muito mais. Essa história é longa, mas espero que todos vocês estejam aqui para assistir os próximos capítulos, tá? E se emocionarem junto comigo. Mas é isso aí, é sinal que temos coração, né? É sinal que conseguimos nos colocar no lugar do outro. Isso não é ruim, isso é bom, pessoal. Isso nos torna mais humanos, não é isso? Então tá, pessoal, até o próximo capítulo, ó. Beijo, um abraço e até lá. Fui. E obrigada por estarem aqui sempre.